Boa tarde, saudações tricolores para todo mundo. O Dr. Celso, infelizmente, não pôde vir, porque já havia um tempo atrás marcado um compromisso em sua residência, que é aniversário da afilhada dele, e está rolando um maior churrascão lá. Então ele pediu desculpas por não ter comparecido, mas que nas próximas ele virá. O Celso está engajado junto com todos, pela união, né, em prol do Fluminense, assim como nós do grupo que acompanhamos ele. Tá? É muito bom, agradecer a Tricolor de coração também pela iniciativa, a presença de vários grupos políticos, várias lideranças, vários independentes aqui no clube e conselheiros. Tá? Essa é a palavra do Celso que eu estou transmitindo, e também pela Flu News presente aqui, que está assistindo ao vivo aqui no nosso evento aqui. Muito obrigado a todos, saudações tricolores. Alexei, muito obrigado pela oportunidade de ter aqui representado o Dr. Celso. Um abraço. Olha só, outro registro importante, também foram convidados o Pedro Antônio, ex-vice-presidente de projetos especiais, e o Pedro Trengrause, que foi pré-candidato nas eleições de 2016, ambos agradeceram o convite, só não puderam estar aqui em razão de viagens ao exterior. Eu queria convidar agora, como não poderia deixar de ser, as duas pessoas que eu modestamente e orgulhosamente apoiei e que disputaram a última eleição. Eu queria convidar agora Mário Bittencourt e Ricardo Tenório, vocês com a palavra agora. Que viram o lance, que sabem de tudo e viram o jogo. Bom, gente, primeiramente, boa tarde. Tenório sempre me empurra essa bomba de ter que falar, ele é terrível com isso. Ele vai falar primeiro, depois eu falo. Ah, então desculpa, então vou falar, ele vai falar depois. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos, um evento muito bacana. O que dá muito prazer de vir nesses eventos aqui é porque eu estou no Fluminense como sócio desde 1993, acho, por aí, 95, 93, 95. Vai inovar. Vai inovar. Mas estou só com 39 anos, né? Então tem que ter uma proporcionalidade. Vai inovar. E fiz parte como profissional, iniciei a minha vida aqui como estagiário em 1998. Ano que vem eu faria 20 anos no Jurídico do Fluminense. Não vou fazer porque não estou mais. Mas tive a oportunidade de trabalhar nas duas gestões do Davi Fischel, nas duas gestões do Orcades e nas duas gestões do Peter. Diria para vocês que eu estou bastante assustado com esse primeiro ano da gestão atual, porque eu confesso que por esses 3 presidentes que passei, esse grupo que hoje se mantém no poder do Fluminense, ele faz gestão olhando pelo retrovisor, exatamente como muitos aqui passaram e falaram. O que me impressiona é que eu achei que a política fosse acabar do lado deles assim que eles assumiram. E eles passam o tempo inteiro defendendo um discurso, e para manter o seu discurso prejudicam a instituição, né? Não admitem, por exemplo, como falou o Luna aqui, que fazer futebol no Brasil hoje é muito difícil, em razão da legislação, em razão da dificuldade financeira que o Fluminense tem. Não essa dificuldade financeira que eles alardeiam e criaram, porque foi a gestão deles que criou essa dificuldade financeira. A dificuldade financeira de ser uma das menores receitas hoje entre os maiores clubes de futebol brasileiro, né? Eu sempre digo para amigos, às vezes, que não são envolvidos na política do clube, olha, é muito difícil você ter uma folha de 5, 6 ou 7 milhões e competir contra um clube que tem uma folha de 14, 15, né? Ou de 10, ou de 8, ou de 9, enfim. Só que, infelizmente, eles não querem estudar, como disse bem o Luna aqui agora há pouco, os motivos pelos quais a gente chegou até aqui. Ou seja, por que na quarta-feira a gente vai fazer um evento aí, eu vou apresentar alguns números para vocês, eu vou fazer uma antecipação de uma coisa, de um dos meus slides lá, que vai ser o time de 2012, que a Unimed botava algo em torno de 65% a 70% do dinheiro nos jogadores, aquele time custava por mês mais ou menos 8 milhões e 300 mil reais. Se você transferisse para o dólar, esse time hoje custaria 14 milhões de reais, que é o que custa o time do Palmeiras. Então, assim, isso é um dado. A gente não está aqui dizendo que é certo nem que é errado. E nós precisamos entender por que o Fluminense se cristalizou na 13ª ou na 14ª posição do campeonato. Isso também é um dado, né? São 3 anos onde o Fluminense foi 13º e 14º.
com o número de vitórias caindo. Teve 14 vitórias em 2015, 12 em 2016 e 11 em 2014. Sul-Americana só não vai quem cai. Está em declínio. Então, enfim, eu acho sinceramente que a gente precisa realmente ter essa questão da união. Foi muito bem falado aqui sobre questão de 2019, sobre candidatura. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um bloco único e entender que as questões pessoais e as vaidades precisam ficar para depois, porque o Fluminense não pode esperar. As pessoas me perguntam, vai ser candidato, não vai ser o Ricardo, vai ser o Celso, vai ser o Pedro Antônio. Sinceramente não nos interessa isso agora, até porque eu acho que quanto mais tempo passa sem a união das pessoas que podem fazer um Fluminense grande, quem perde é o Fluminense. Eu não perco, o Ricardo não perde, tem a vida dele profissional, eu tenho a minha, no meu escritório de advocacia, em outros clubes para os quais hoje eu presto serviço, eu sou um homem do futebol. Então, assim, infelizmente, eles se agarraram de uma maneira tal no poder, né, que nem as críticas construtivas são bem-vindas, né, nem as sugestões, os apoios. E aí, um ano depois, né, assim, um pouquinho depois da eleição, eu estou aqui num churrasco e olho que nem pelas pessoas que elegeram eles fazem. A pilastra é igual, ali, ó. Aquela pilastra não estava pintada em novembro de 2016, cara. O escudo não estava ali em cima. Os andaimes estavam ali. O clube estava vazio. Eles são incapazes de melhorar a vida das pessoas que botaram eles lá. Eles ignoram isso. E aí é muito difícil a gente fazer um clube que, repito, hoje tem enorme dificuldade, como outros clubes possuem no Brasil, com essa cabeça pequena, com essa visão de mais e menos, sem entender que o Fluminense tem um intangível, que são vocês, pô, que são os torcedores, que é a paixão. Eu não posso, por isso que até falo para todo mundo aqui, estava batendo papo agora há pouco, eu não vou ficar discutindo o jogador, desculpa, o jogador A, B, C, eu não gosto desse lateral. Isso é uma coisa que eu já pedi a vocês no ano passado e peço a vocês. A nossa discussão tem que ser macro, entende? A nossa discussão é o bloco. É quanto custa o bloco de jogadores do Fluminense? Por que custa isso? Se custa isso, por que não vence? Quanto custa dos outros? Que é o que eles não querem fazer. Sabe, assim, eu estava até falando sobre a Chapecoense, porque hoje presto serviço para eles aí, o Alex citou a Chapecoense. A Chapecoense é um caso muito bacana, mas ela é um ponto fora da curva. Se você pegar todos os clubes que brilharam no Brasil no ano de 2017, foram os de maior investimento. Isso não sou eu que estou dizendo, são os números. Desde que o Campeonato Brasileiro é de pontos corridos, o campeão sempre esteve entre os 5 clubes que mais gastaram dinheiro na competição. E eles dizem que eu sou louco. Eu não sou louco, pô. Eu sou normal, isso é uma matéria da época, outro dia, dizendo que o Flamengo tem um plano para dominar o futebol brasileiro. E por que tem? Porque ele fatura 600 milhões por ano e nós faturamos 200. O que ele faz? Ele bota a linha de corte dele 200. E fala, eu vou gastar com o meu futebol que o Fluminense ganha para gerir um clube inteiro. E sobram 400 milhões. A gestão lá é séria? Óbvio que é. As pessoas são capazes? São. Mas fazer gestão com 600 milhões por ano é uma coisa. Fazer gestão com 200 é outra. E nós não olhamos para os nossos adversários. Nós não olhamos para os nossos concorrentes. Nós não estudamos os nossos concorrentes. Nós estudamos o porquê. O futebol, ele como qualquer outra ciência, apesar de ter a paixão, mas quando você analisa ele nos últimos 10, 15, 20 anos, é inacreditável. Ainda mais no campeonato de ponto corrido. Ele cristaliza. Peguem aí desde 2003 e vejam se algum clube de meio de tabela, clubes de expressão média no Brasil, venceram o campeonato de ponto corrido. Não venceram. O esporte no primeiro turno estava no G4. Sim, isso tem uma explicação. Olha só, para encerrar que eu vou passar a palavra para o Tenório. Em março de 2016, assim que eu saí da vice-presidência, eu participei de um evento chamado Futilink. E lá estava o presidente do Santa Cruz, que tinha subido da D para C, da C para B e da B para A. Eu falei para ele, presidente, o Santa Cruz não vai aguentar. Não vai aguentar, porque você está no Nordeste, você vem ao Rio, volta para o Recife. Joga de novo no Rio, você joga 4 vezes no Rio, 2 vezes em Porto Alegre, 3 vezes em Santa Catarina, 2 vezes em Belo Horizonte. E os clubes do Sudeste fazem viagens curtas. Você tem menos dinheiro, mais distância para percorrer.
né? Você quebra a sua malha de voos, o Tenório foi vice-presidente de futebol e sabe como funciona, a CBF te dá uma quantidade de voos e você tem que, quando você muda o voo, você tem que pagar do seu bolso e você não vai resistir, já está na Série C. Aí no domingo passado eu vi uma entrevista do goleiro do Sport, o cara perguntou pra ele, por que você acha que o Sport não conseguiu? Ele falou, meu amigo, com a quantidade de competições que a gente tem vivendo no Nordeste é inacreditável, nosso desgaste é 3 vezes maior. Isso é um dado técnico, isso não é o Mário Bittencourt que está dizendo, não é o Ricardo Tenório. Então assim, o Fluminense hoje passa por um grave problema, que é, tem uma folha, tem uma receita, talvez seja a 10ª receita ou a 9ª receita do Brasil, tem uma dívida do passado, que eu acho lindo, né? Eles falarem sobre a construção da dívida. Eu era advogado aqui em 2013, um dia chegou um e-mail para mim para fazer um acordo de 6 milhões de dívida das comissões técnicas que eles mandaram embora em 2013. Que nós tivemos 3 treinadores e chegamos em 17º colocado. Então tem dívida de 2013, 12, 11, 10, de 98, das pessoas que levaram o Fluminense para a 3ª divisão. E o que me assusta é, em 1996 nós tivemos uma eleição em que concorreu o Zé Carlos Vilela com Gil Carneiro de Mendonça. O Gil Carneiro ganhou a eleição e o Zé Carlos Vilela era o candidato do futebol, que gostava do futebol. Perdeu a eleição. As pessoas, muitas das pessoas que hoje voltaram, pegaram o poder na época e levaram o Fluminense para a Série C. Então assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, temos que pensar nessa união. Vou passar a palavra para o Ricardo. Muito obrigado a vocês, tá? E espero que nós possamos todos estar juntos. Aí. Bom, primeiro agradecer a todos que organizaram o churrasco, fantástico. Eu acho que a gente, independente de grupo político, pensamentos diferentes, o Mário colocou muito bem aqui, a união é necessária. A vaidade, ela tem que ser colocada de lado. A gente precisa estar junto em 2019. Ninguém consegue mudar se a gente não estiver junto. Eles são organizados, eles são unidos, eles têm o poder. E eu não digo que a gente tem que ter o poder. A gente tem que mudar a status quo que hoje reina no Fluminense. Nós ficamos pequenos, nós estamos nos acostumando, nós não, que aqui estamos, mas eles querem que nós nos acostumemos com essa situação. Isso a gente não vai aceitar de maneira nenhuma. A gente vai lá, a gente sofre, a gente luta, a gente briga, a gente quer um Fluminense melhor. Os meios, né, de como fazer isso, de quando conquistar o poder, a gente sabe como fazer. Aqui ninguém deixa de assumir responsabilidade, ninguém deixa de dar a cara a tapa. A gente sempre demonstrou, toda vez que eu estive lá, foram por 2 vezes, uma na época do Orcades e outra na época do Peter. E sempre dando a cara e mostrando quem era o Fluminense, ao que veio o Fluminense. Isso é muito importante todo mundo saber, porque quando a gente fala de oposição, a gente sempre diz assim, o fulano é muito bom, o fulano é muito ruim. A gente demoniza e endeusa pessoas. Não existe isso. A gente não precisa fazer isso. A gente precisa ter transparência. A gente precisa colocar o Fluminense num patamar onde o Fluminense jamais deveria ter saído. E esses caras que aí estão não têm a menor noção do tamanho do Fluminense. Jamais. Não sabem quem são o Fluminense. Cabe a nós estarmos unidos em 2019 para que a gente possa mudar isso, sem vaidade. Tenho conversado com o Mário, muito. Tenho conversado com o Celso. Espero que outros venham de alguma forma. Dizem que agora o Pedro Antônio é oposição. Que bom, né? Que ele se apresente como oposição, que ele diga que ele é oposição. Exatamente, que ele venha, que ele será muito bem recebido por todos nós. A gente não quer aqui demonizar a Flusócio nem o presidente Abad. A gente sabe que eles estão no comando hoje, a gente vai a campo e a gente quer que ganhe. Ninguém aqui quer que perca. Agora a gente sabe também que da forma que o Fluminense está sendo conduzido, como o Mário disse, para ficar em 13º, 14º, e dizer que aquilo foi um ano bom. Desde quando 2017 foi um ano bom? Foi um ano terrível, foi um ano muito ruim. A gente sofreu
né? A gente sabe das mazelas, a gente sabe das dificuldades, a gente conhece tudo que acontece aqui dentro. Eu particularmente vivi, é verdade, eu particularmente vivi tudo isso de alguma forma e posso dizer a vocês o seguinte, com toda a clareza do mundo, não é fácil assumir esse clube, não é simples, mas o importante de quem for assumir, quem estiver lá, é saber o tamanho e estar preparado para conduzir o gigante Fluminense. As pessoas que estão lá não estão preparadas para conduzir o Fluminense. Isso é muito triste. Amargura deixa todo mundo aqui triste. Eu passei, esse final de ano foi terrível. E cada vez que eles abrem a boca, que eles dão um comunicado, que eles falam em nosso nome, eu tenho amigos, né, de outros clubes, a gente sofre, a gente ouve e a gente quer defender o Fluminense, mas tem coisas que são indefensáveis. Você não consegue defender o absurdo que sai da boca dessas pessoas. A gente fica triste, a gente fica amargurado, isso é muito ruim. O Luna disse aqui uma coisa muito legal, você fazer previsão, você planejar, você imaginar. Eles não estão preparados para isso, eles não sabem como conduzir isso. E é um projeto de poder que me preocupa, porque para que o poder? A troco de que esse poder? Para estar na televisão? Para ter camarote? Para quê? Para fazer negociata? Ninguém sabe. Para que o poder? Aí você pode me perguntar, Tenório, para que você quer um dia estar lá? Por quê? Porque, porra, a gente olha, vê, é tão simples. Você não precisa estar lá e ter um projeto de poder próprio. Você não precisa estar lá para ter uma condição onde você seja o protagonista. Não. O Fluminense é maior que todos nós. Sempre será. Isso parece clichê, mas não é. O Fluminense é maior do que todos nós. Sempre foi. Eu tenho 56 anos de idade. Eu vivi muita coisa aqui. Robertinho, que está aí, 1980. Bacana, eu vivi gerações. Meu time de botão era aquele time do Félix, Galhardo, Assis e Marco Antônio. Era um time fantástico. Então eu vivi uma história e todos vocês têm uma história para contar. E a gente precisa entender que esse clube é grande. Porque se a gente continuar do jeito que está, desunido, com vaidades pessoais, quem está organizado vai ter o poder. E a gente não pode deixar isso acontecer. Ok? Obrigado a todos. Estamos juntos. Pessoal, eu queria agradecer aqui, ao Marco Veloso, ao Johan, que não pôde estar presente, que estão ao vivo aqui no Flu News. Tô sabendo que tá bombando. Mandar um abraço pra galera que tá nos acompanhando aí remotamente. Mas passada aqui essa parte do protocolo, que todos tiveram chance de se manifestar, a gente não podia deixar de fazer 2 registros. E agora eu peço realmente a todos que prestem atenção, por gentileza. Por favor, pessoal do fundo, se 2017 foi um ano pífio, e vamos parar de querer tapar o sol com a peneira, porque nenhum tricolor em sã consciência pode se contentar com o 14º lugar e com uma vaga na Sul-Americana que caiu no nosso colo e achar que esse ano foi bom. Se o ano, com exceção da efeméride, do raro momento de conquista que foi da Taça Guanabara, o ano 2017 foi sim pífio. O Fluminense chega ao final do ano com 48% de aproveitamento e quase 100 gols sofridos. Então o ano foi pífio sim. E se a gente não se revoltar e não se rebelar contra isso, a gente caminha para um processo de apequenamento do Fluminense. O Fluminense não pode se acostumar nunca com o 14º lugar. Mas se os resultados foram ruins dentro de campo, fora dele a gente teve 2 notícias que eu acho que mexeram e deixaram todos os tricolores chateados. Primeiro, no começo de 2017, eu fico até bastante triste, porque a gente teve um companheiro da Tricolor de Coração, sócio do clube, um torcedor apaixonado, covardemente agredido por marginais, porque não dá para chamar um sujeito que faz um troço desse de torcedor de outra forma que não marginal.
o nosso amigo Pedro Scudieri, que durante muitas e muitas semanas travou uma batalha pela vida contra a morte. Graças a Deus, e aí eu tenho que citar duas pessoas que estão aqui, que foram incansáveis no apoio à família, que foi o Mário e o Monteagudo, que, né, tiveram mais próximos da família, até por justiça. Então o Scudi foi convidado, né, nós mandamos fazer, tá aqui, Scudi, essa é pra você, tá aqui a sua caneca, vai chegar até você não tá... Você, fisicamente, eu vou passar aqui pelas mãos da Dani, que vai fazer chegar através do Matheus ao Scudi. A camisa vai junto com a caneca. O Scudi, infelizmente, ainda não pode estar fisicamente conosco, mas vem gradativamente se recuperando e a gente segue irmanado nas orações e na corrente positiva para que o mais breve possível ele possa estar convivendo conosco nas arquibancadas aí dos estádios Brasil afora e no nosso convívio aqui no Fluminense. Então esse é um registro que a gente tinha que fazer, mandar aí todas as boas energias, boas vibrações pro nosso amigo Pedro Scudieri, carinhosamente conhecido como Scudi, desejar a ele, a família dele um Feliz Natal, muita saúde, um 2018 muito especial. E outro registro que a gente não poderia jamais deixar de fazer, eu peço a especial atenção de todos. É muito doloroso a gente fazer esse registro, né? No último churrasco ele tava aqui brincando conosco e tão precocemente nos deixou, né? O cara que talvez tenha sido um dos mais apaixonados. Eu detesto discutir grau de tricoloridade. Para mim somos todos igualmente apaixonados pelo Fluminense. Mas eu acho que esse amigo que nos deixou tão precocemente representava de forma fidedigna a paixão de todos nós, a loucura no bom sentido pelo Fluminense. Poucos caras encarnavam, né, com tamanha fidedignidade, com tamanha paixão, a paixão pelo Fluminense. Eu sei que ele agora estaria aqui com a gente brincando com a sua indefectível pochete, com as suas hashtags, né? Quem é que... Enfim, uma singela homenagem de todos nós que aqui estamos. Assim, eu podia ficar aqui horas e horas discorrendo sobre Maurício, né? Mas eu acho que algumas frases, algumas hashtags que ele... Quem não se lembra do tradicional Maurício Lima, M Lima dentro, aguardando a bola rolar, check-in feito, as famosas Rei das Selfies, o Mick Jagger que a cada jogo que o Fluminense enfrentar, e quem não se lembra, eu não tô entendendo, cara. Então assim, uma singela homenagem. Maurício, da onde você estiver, a tua partida foi um cocô pesado, irmão. Eu queria